E aí, Arthur, assim, a gente vê. Vocês praticamente já viam ali um entorno de outros players atuando nesse mercado? Vocês realmente desbravaram aí? Começaram também com quais ativos especificamente ali a trabalhar naquele comecinho? Essa é uma parte boa que eu não sinto muita saudade, inclusive. Quando a gente começou a fazer originação de ativos, a gente começou a criar alguns robôs Uhum. que eram chatbots, igual que a gente tem hoje, ChatGPT, mas muito rudimentar, assim, da Sim, era dos Flintstones. A sim, gente sim. usava o IBM Watson, Ah, sim. eu e o Carlos, a gente programava esses robôs, e aí a ideia era achar teses que tivessem um alto índice de acerto judicial, Hum. que tivessem bastante procedências, para a gente conseguir achar pessoas que tinham direito a essas teses online, Uhum. fazer com que essas pessoas conversassem com o robô, na época chamava Haroldo, o robô do consumidor, e aí o robô convencia essa pessoa a ceder os direitos para a gente. Mas é isso aí você identificava aquelas class lawsuits, né? Seria aqueles, aqueles litígios que envolvem várias partes. Então seria isso mais ou menos ou não Mais necessariamente? ou menos isso, Sim. porque quando a gente traz um modelo para o Brasil, a gente tem que tropicalizar bastante o que os Sim. caras fazem nos Estados Unidos, uma vez que a gente não tem a class action como eles têm lá. Sim. E no final do dia, eu não queria concentrar risco numa única ação, que a Ah, class action concentra risco. tá. Eu queria fazer o contrário, eu queria, por meio da tecnologia, pulverizar risco em muitas ações pequenas. Ah, entendi. E aí a gente começou a pensar nisso. Teve uma época que a minha vida era falar com vários advogados low profiles, assim, longe da Faria Lima, Sim. e super especializados de nicho. Precatório, essas Não, paradas. na época não Normalmente. era ainda. Ah, Era assim, tem um cara que é um cara muito especialista em plano de saúde. tá. Então, esse é um caso emblemático. Eu fui lá conversar com ele, ele tinha um escritório ali perto da Paulista. O cara, assim, era grande, mas um nicho muito específico. Uhum. E dentro de tudo que a gente conversou, tinha uma tese específica que eu falei, isso aqui dá pra gente comprar em forma massificada, digamos. Entendi. Que é o seguinte, eu vou falar aqui, a gente não faz mais isso, então vou falar, etc. Sim. Ele, de alguma maneira, viu que as operadoras de plano de saúde reajustaram os planos de saúde acima da inflação e, inclusive, acima da tabela da ANS. Uhum. E ele, basicamente, tinha vários clientes que pediam para ressarcir esse valor a mais. Uhum. Falei, bom, isso aqui eu consigo achar o cara online, consigo explicar para o cara e consigo comprar esse direito dele. Sim. E a gente começou a fazer isso. Foi super interessante assim, a experiência. Era uma ação que aí a gente fez uma jurimetria na época. A gente não tinha muitos bancos de dados públicos, mas a gente conseguiu fazer uma jurimetria e tinha 86% do Tribunal de Justiça dava a favor da tese, mas tinha uma turma em específico que dava contra, mas dependia se como é que era a composição dos desembargadores que votavam e tal. E aí começa a entrar numa área que você passa anos brincando. Sim. Ocorre que, como tudo na vida é muito diferente, que envolve profissões mais tradicionais, que tem órgãos de classe fortes, mas nem sempre racionais, gerou ruído. Sim. E aí a OAB entendeu, ou quis entender, que a gente estaria fazendo algum trabalho de captação indevida de clientes, como se a gente fosse um escritório de advocacia. Ah, entendi. Tá. E aí, Bruno, foi muito engraçado, porque teve um dia que eu tava almoçando, de repente começou a apitar o meu celular, um monte de mensagem e tal. Quando eu fui ver, uns amigos tinham falado que a OAB tinha feito uma nota de repúdio pública. Caramba. A mesma que ela fez contra o Bolsonaro, ela fez contra o robô. Você tá brincando. Gastaram esse esforço pra botar nesse único robô de vocês aí. A OAB do Rio Olha e o aí. IAB Nacional, Que isso. que é uma instituição super respeitada e tal. Acho que eles não entenderam nada do que a gente estava fazendo. E, aliás, foi o seguinte, acho que isso foi causado por uma má interpretação da imprensa, inclusive. Sim. Porque dias antes a gente tinha saído na Exame, se eu não me Sempre engano. assim, né, cara? E a Exame, e eu tinha dado uma entrevista e falei, olha, isso aqui não é robô advogado. Ah, Falei, não é robô advogado. A gente faz a cessão dos direitos, a gente compra os direitos e a gente paga advogados. entendi. Como que saiu a matéria? Entre aspas, robô advogado ajuda consumidores a entrarem na justiça. Poxa vida. Aí Bom, matou. aí matou. Aí foi aquela confusão institucionalizada que eu me vi
obrigado a ter que resolver isso de forma política, tendo que ir na OAB do Rio, falar com as pessoas. E fui muito bem recebido, inclusive. Mas não era a nossa vida, né? Não era a vida que o empreendedor quer. É um puta do freio de mão para um... Pelo amor de Deus, você gasta muita energia resolvendo uma briga. E aí eu falei, bom, sei lá... Aliado a isso, teve episódios diferentes, que foi o seguinte, nesse momento a gente já tinha criado carteiras interessantes, com vários direitos diferentes, de várias ações diferentes. E aí eu comecei a bater nos fundos da Faria Lima que fazem special situations, né? Sim. E comecei a falar, olha, tenho isso, estou fazendo aquilo, tá aqui a tese e tal, não sei o quê. Todos falavam, nossa, que legal, isso é incrível, pô, que bacana, tapinha nas costas... E vamos manter contato. Aí gerava uma outra reunião, que gerava outra reunião, que falava, a nossa área aqui está analisando internamente, que provavelmente voltava com Q&A. E esse negócio não tinha fim. Aí, cara, nessa época a gente teve contato com, hoje, o nosso sócio Luiz, que fazia precatório. E aí foi daí que a gente migrou para montar uma máquina de originação só de precatório. Mas naquela época, não tinha ninguém que estava fazendo algo naquela linha que você fez. Não. E também era dinheiro proprietário ou você tinha uma outra ponta que fazia o funding? Começou com dinheiro proprietário, começou com o nosso próprio dinheiro. E aos poucos a gente foi vendendo na plataforma. Nesse momento a gente já estava com a licença da CVM, foi vendendo na plataforma. E realmente, assim, não tinha ninguém que tinha parado para olhar o precatório e falar, deixa eu olhar isso com carinho e estruturar isso, tentar precificar, fazer preço. Sim. Então é verdade. E aí, naquele momento, a gente resolveu falar, cara, vamos parar com esse negócio de comprar ações pulverizadas, de direito do consumidor, que não tem liquidez, porque a gente está vendo que a gente não consegue vender para ninguém. Sim. Que tem um problema, um risco político aqui, institucional grande, de ter que explicar para a OAB, para o órgão de classe, o que a gente está fazendo. Parar com esse negócio e vamos olhar para esse outro ativo, que é mais líquido, que naquela época tinha uma margem boa, que agora não tem mais, e vamos focar o nosso esforço em originar essa coisa. E aí, naquele momento, a gente se deu conta do seguinte, cara, será que a gente quer originar esse negócio e fazer o end-to-end? A gente quer fazer originação, estruturação e distribuição? Ou a gente tem uma vocação de ser uma plataforma só de distribuição? E aí, na hora, a nossa conclusão foi que não existiam, naquela época, originadores que a gente conseguisse fazer parceria de longo prazo por N motivos. Então, a gente falou, cara, vamos encarar essa missão aqui de fazer o barba, cabelo e bigode, vamos embora. Pelo menos a gente garante a qualidade dessa originação. Essa coisa pode crescer também. O outro... Fim do dia, o que foi? O que aconteceu? Você acaba abrindo mão de escala. Sim. Você está fazendo muita coisa na cadeia de valor, mas você consegue capturar mais lucro. Sim. E também você tá com tua lupa ali no que você está fazendo sourcing, né? Perfeito. Fica mais claro. Então, olhando de trás para frente, assim, de hoje pro passado, eu acho que foi uma boa decisão. Sim. Embora você tenha que ficar tranquilo que você não vai ter escala no primeiro momento. Sim. E isso, quando você está falando para o empreendedor do mundo digital, pode ser uma heresia.